Deus os abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de falar sobre o tema O Espírito Santo em cada era, tirado do livro A Era de Esmirna. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era, em particular, tem a mesma admoestação para o povo daquela era. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. Aí o mensageiro cita 1 Coríntios 2, versículos 6 ao 16, onde Paulo fala sobre todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, não crucificaria o Senhor da glória. Então observe essa escritura que o apóstolo Paulo está mostrando, não é? Que as coisas de Deus são ocultas dos sábios, dos entendidos. Se os príncipes tivessem conhecido, não teria crucificado, não é? O Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui está essas palavras, né, tomada da Bíblia, onde Paulo fala sobre isso, né? Nós temos a mente de Cristo. Depois Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Não é? Então Isaías tinha falado sobre isso. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Depois ele cita outra escritura, João 8, 42 a 44. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Então veja que o irmão Branham mostra através dessas escrituras que é claramente bem esclarecido através dessas escrituras que ninguém pode de si mesmo ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada pelo próprio Criador. Mateus 16, versículo 17. Jesus respondendo disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Juntando esses versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas. E esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. Foi o que acabamos de ler em João 8, versículo 42 a 44. O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso é o grupo descrito em 1 Coríntios 2, versículo 6 ao 16, que nós também acabamos de ler. Eles são os que têm o Espírito de Deus, eles são os que nasceram de Deus, eles são os batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito. Eles são batizados com o Espírito Santo. Então observe bem essa expressão que Deus colocou na boca do seu profeta. Isso foi colocado no livro Uma Exposição das 7 Eras, acerca do batismo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.